Olá! Sejam bem-vindos ao quinto vídeo da nossa série Guia da Emergência. Nessa série de vídeos, eu trago ferramentas práticas, recursos explicados da disciplina positiva para algumas situações do dia a dia, de algumas situações desafiadoras que vocês vivem com as crianças e me trazem através do Instagram, através do YouTube. Então, se você ainda não viu os outros 4 vídeos da série, dá uma olhadinha no Instagram, lá no IGTV, na série Guia da Emergência, ou no YouTube, através da playlist Guia da Emergência, combinado? Então, vamos lá! A situação de hoje é uma situação muito corriqueira. Eu recebo muitas mensagens a respeito disso, até vou deixar aqui a da Carol que me mandou por comentário, mas eu também recebi algumas outras no post que eu fiz lá, pedindo para vocês interagirem e me contarem alguma situação bem desafiadora que vocês estão vivendo com a criança. E a alimentação costuma ser realmente um ponto de desafio. Então já adianto que tudo que eu estou falando aqui não é do ponto de vista nutricional, eu não sou nutricionista, eu estou dando a minha visão pedagógica positiva, né? Uma visão mais respeitosa e gentil desse tema, de como você pode fazer esse momento da alimentação ser mais prazeroso para sua criança e ter melhoras no longo prazo, no sentido de relacionamento, não no sentido nutricional, combinado? Esse vídeo não substitui uma visita a uma nutricionista para que você realmente tenha toda a informação nutricional dos alimentos que você precisa. Do ponto de vista da pedagogia respeitosa, realmente da educação respeitosa, da educação positiva, o mais importante do momento da alimentação, das crianças principalmente, é que você foque em desenvolver um bom relacionamento com a comida. Não é somente o se alimentar, não é somente o valor nutricional. É desenvolver um bom relacionamento com a alimentação, com aquele momento de se alimentar, para que a criança leve isso de maneira saudável para o resto da vida. Então você precisa focar nesse momento em fazer da alimentação ser algo prazeroso, não virar um momento de briga, não virar um momento de chantagem, de ameaça. Fazer realmente com que seja leve, para que a criança tenha vontade de participar desse momento. Porque se for desgastante, qual é a motivação da criança para que ela realmente goste de estar ali com você naquele momento, para que ela tenha interesse de procurar outros alimentos, para que ela confie em você para tentar outros alimentos diferentes, se a alimentação está muito restrita. Ela precisa que aquele momento seja de prazer, seja de conexão entre você e seu filho, entre os outros cuidadores, entre o pai, independente de quem esteja ali. Mas precisa ser um momento de conexão, de comunhão, para que ela confie que naquele momento é um momento gostoso e que o que vai acontecer ali não é nada que vai desrespeitá-la, não só no quesito de vontade, mas no quesito de estar vivendo algo que não é gostoso para ela. A segunda coisa importante que a gente precisa lembrar sobre esse tema de alimentação é que as crianças podem até não te ouvir, mas elas estão te observando o tempo inteiro. Então seja o exemplo. Coma na frente do seu filho, fale o quanto é gostoso, o quanto você gosta daquele momento de comer. Não adianta você fazer um prato bem bonito para o seu filho, sentar ali para dar comida para ele e depois virar as costas e comer outra coisa. As crianças estão observando, elas estão principalmente prestando atenção no que você está fazendo, muito mais do que o que você está falando. Dito tudo isso, o que você pode fazer para melhorar realmente a alimentação do seu filho, se for o caso de alimentação restrita? O que você pode fazer de seletividade alimentar, né? O que você pode fazer para aumentar? O que eu fiz e o que funcionou aqui comigo? Oferecer com consistência. Então, ainda que seu filho fale não a princípio, continue oferecendo, continue trazendo esses alimentos todos os dias, continue falando, tornando esse momento agradável de oferecer os alimentos. Em segundo, envolva o seu filho nisso. Leve no supermercado, leve na quitanda, fale para o seu filho qual alimento você gostaria de testar, deixe seu filho pegar o alimento, te ajudar no preparo. Envolver a criança é muito importante para que ela tenha essa vontade de realmente testar e de aumentar, né, essa variedade de alimentos. E terceiro, o que você pode falar para o seu filho, você pode usar e abusar, é do lado lúdico, falando a verdade, né, sendo sincero o tempo inteiro de por que é importante ele comer determinado alimento, o que determinado alimento traz para o corpinho dele, traz para a saúde dele, mas usa o lúdico. Eu até já contei isso aqui no Instagram, mas vou falar de novo para vocês. O que eu fazia quando eu quis, assim, realmente introduzir uma alimentação mais variada na nossa rotina aqui com o Luca. O brócolis, eu falava que o brócolis era um alimento muito bom, que tinha ferro, falava todas as propriedades nutricionais e depois falava que era a arvorezinha dos super-heróis, que era a arvorezinha que o Hulk comia, e aí ele comia numa boa, ele sabia o que era importante e ele também entrava nesse lado lúdico, que era o que ele estava vivendo e curtindo muito na época. Então, use desse lado lúdico, faça um pratinho mais bonitinho, peça para a criança te ajudar a picar, fazer caretinha, tudo isso funciona, tudo que entra num tom mais de brincadeira funciona muito. E o mais importante para finalizar, tenha paciência, jogo de cintura, assim como em tudo na maternidade, a alimentação precisa de paciência. Seja firme, seja consistente, mas seja paciente. Se você chegou num ponto naquele dia que você tá vendo que aquilo não está mais rendendo, que não tá mais rolando, para
e faça uma pausa positiva e recomeça no outro dia ou recomeça mais tarde, mas o importante é que você seja consistente e firme. E firme no sentido do quê? De se você realmente está tendo um momento difícil, seu filho só quer comer determinado alimento e vocês decidiram juntos que vocês vão incluir outros alimentos, não adianta no momento que ficou ali muito difícil para você, você ceder, abrir mão e voltar lá para aquela sua decisão antiga, porque no outro dia você vai ter muito mais trabalho, porque seu filho já entendeu que aquela regra não é consistente, então ele vai testar ainda mais no outro dia. Então seja firme, ao mesmo tempo em que é gentil, acolha esse sentimento do seu filho se ele ainda estiver muito resistente por não querer, não quero, eu quero só aquilo que ele estava acostumado. Então entenda que toda mudança gera um desconforto, gera uma insegurança e por isso a criança resiste. Se a criança estiver segura dessa mudança, se ela estiver envolvida no processo, se ela estiver fazendo parte, se ela estiver curtindo esse momento, vai ficar muito mais fácil dela se sentir segura para realmente testar. Então não decida por você, envolva a criança nesse processo, explique por que é importante, fale para a criança que aquilo vai ser firme, que aquilo vai ser verdadeiro, que vocês vão seguir esse caminho porque esse caminho é importante para ela. E aí ela pode até testar, né? Ela vai até testar o seu limite, mas ela vai perceber que realmente aquele limite ele existe, ele tá bem determinado e você vai se manter firme ali. Mas não esqueça da gentileza, da paciência, do jogo de cintura para realmente auxiliar seu filho nesse processo, para que ele desenvolva o mais importante, um relacionamento saudável com a comida, que ele tenha um momento prazeroso na alimentação. Não adianta virar algo que seu filho engole goela abaixo junto com o choro, ele tá comendo bem, mas ele tá sendo forçado a comer, mas para ele tá sendo um momento difícil, porque assim que ele tiver autonomia para escolher o que ele vai comer, e isso acontece muito rápido, a gente esquece que as crianças vivem pouquíssimo tempo da vida junto com a gente. Então se você tá fazendo algo forçado, assim que ele tiver autonomia, ele vai tirar aquilo do cardápio dele, porque não é algo que faz bem para ele, não faz bem emocionalmente para ele, ainda que faça bem para a saúde, mas não faz bem pro emocional dele. Então é por isso que muitas pessoas falam, ele comia tudo, mas agora que é adolescente só come o que ele escolhe, porque a gente não tem como continuar forçando. Então abra mão desse controle. Você não tem como controlar seu filho adulto, você não tem como controlar seu filho adolescente, você não tem como forçar, como ameaçar. Então abra mão desse controle falso que a ameaça traz e foque em realmente construir essa relação saudável do seu filho com os alimentos, porque dessa maneira ele vai levar esse hábito pro resto da vida. Independente de ser adulto, de ser adolescente, de ter outras escolhas, ele vai entender realmente que isso é importante, ele vai continuar seguindo esse caminho, porque foi o que ele aprendeu de maneira saudável e positiva. Combinado? Vamos lembrar disso da próxima vez que der aquela vontadezinha de fazer uma chantagem, uma ameaça ou de ceder e falar, então come miojo mesmo? Tá bom? Marca aqui embaixo alguém que precisa ver esse vídeo, alguém que também tá passando por um momento difícil com a alimentação. Me fala se vocês têm dúvidas, se vocês têm outras dicas que eu vou adorar saber. Um grande beijo!